Olá, meu nome é Flávio Barros e esse é o nosso canal Pensar Diferente. Seja muito bem-vindo para este momento de pensarmos diferente. Então, meus queridos, o tema que a gente propôs para que possamos pensar e refletir neste vídeo, suicídio e sentimento de rejeição. Por que trazer esses dois temas para que nós possamos pensar e refletir sobre ele? Tenho percebido e tenho visto e presenciado alguns casos bem próximos de mim, de pessoas que têm sentido a vontade, o desejo de atentarem contra a sua integridade física, de atentarem contra as suas vidas. E a gente precisa começar a perceber e entender como que isso tem acontecido. E cada vez mais eu tenho percebido a relação entre suicídio e sentimento de rejeição. O sentimento de rejeição é um dos sentimentos mais fortes que acometem os afetos do ser humano. A gente, enquanto pessoa, não damos conta, muitas das vezes, de lidar com esse sentimento, porque é uma das feridas emocionais mais fortes, já podemos assim dizer, que nos acomete de forma muito direta. Tanto é que, muitas das vezes, quando nós nos sentimos rejeitados diante dos nossos vínculos sociais, diante das nossas relações, a gente, quando se sente rejeitado, a gente não dá conta desse sentimento, a gente não consegue lidar bem com esse sentimento. A gente geralmente assume um lugar ou de se posicionar como alguém que não pertence a um lugar, como alguém que não é bem-vindo, e a gente faz sempre uma leitura o tempo todo de todos os lugares, de todos os eventos onde a gente está, né, desse filtro de perceber os eventos que vão acontecendo no nosso dia a dia, a partir desse sentimento de não se sentir bem-quisto, de não se sentir aceito, de não se sentir amado, de não se sentir bem-vindo. Hoje nós vemos muitos jovens o tempo todo atentando contra as suas vidas, se jogando de pontes, de prédio, se enforcando, tentando de diversas formas retirarem a sua vida, se mutilando, se cortando, em função de não darem conta desse sentimento de não se sentirem amadas, de não se sentirem importantes, benquistas e queridas, principalmente dentro dos contextos onde elas estão inseridas e dentro de um contexto mais forte ainda, que é o contexto familiar, onde há as figuras mais marcantes e presentes, que é as figuras paternas. Muitos de nós, diante da nossa história, vivenciamos e fomos fazendo muitas experiências com essas figuras e fomos concluindo a partir de todas as experiências que nós fomos vivendo e tendo ao longo de nossa história. Experiência é essa, história é essa que você e eu sabemos bem quais são a partir daquilo que a gente vive. Quantas pessoas não conseguem se sentir amadas, quantas pessoas concluíram ao longo ou em algum momento da vida delas que elas não eram importantes para alguém. Esse sentimento gerou nelas um desejo tão grande de atentar contra as suas vidas, um desejo tão grande de não mais viver, e começam a entender de que viver não vale mais a pena. Mas eu quero que nós começamos a pensar como que está o meu e o seu coração em relação a esse sentimento de rejeição, de sentir-se rejeitado, de não se sentir amado. Como que está esse sentimento? Será que você reconhece que você é uma pessoa que traz em si esses sentimentos de rejeição? Será que você é aquela pessoa criqui, que ninguém gosta, que ninguém ama, que fica em casa depressiva, que não se relaciona muito bem com as pessoas, que não consegue ter um bom convívio social? O tempo todo entende que as pessoas não gostam de você, ou que as pessoas olham para você diferente, e aí o tempo todo você é até agressiva com essas pessoas, porque uma das maneiras de a gente se defender desse sentimento é também se tornando pessoas agressivas, é agredir, porque é uma forma de a gente se defender desse sentimento que é tão duro, tão doído para nós, que a gente muitas vezes não dá conta e nem percebemos. Será que existem pessoas ao seu redor? Será que alguém na sua casa não nutre esse sentimento por algum episódio, por alguma vivência, por alguma experiência, por algum contexto onde estava inserido que fez com que essa pessoa concluísse e entendesse como não sendo uma pessoa amada? O que eu quero que a gente pare e comece a refletir é que muitas pessoas estão tirando as suas vidas e muitas vezes a gente ainda tem julgado essas pessoas ao invés de tentar entender e compreender o que tem movimentado as pessoas para tal ato. Se elas hoje estão querendo tirar a vida é porque existe um motivador muito forte que eu e você às vezes não somos capazes de entender, mas somente quem vive, somente quem está fazendo aquela experiência de dor pode entender o que tem motivado ela a tal ato, a tal posicionamento. Para muitos pode ser burrice, pode ser bobagem, pode ser frescura, pode ser falta do que fazer, pode ser querer chamar a atenção, não é. Pode até ser que um dos itens seja chamar a atenção,
mas chamar a atenção porque aquela pessoa se percebe como sendo alguém não muito amado. A gente precisa olhar para esse contexto e pensar um pouco mais. Por que todas as pessoas têm se suicidado, têm atentado contra as suas vidas? Porque a gente sente esta vontade de atentar contra a nossa vida, se a gente tem sentido isso. É preciso que a gente comece a entender e a olhar com mais empatia para aquelas pessoas que sentem e também a olhar com mais empatia para nós mesmos se nós temos esse tipo de sentimento. O que eu gostaria de que a gente parasse para pensar é: comece a olhar para esses fatos, comece a olhar para essas realidades, comece a refletir. Se você se percebe ou ver alguém nessa condição, ajude, dê suporte, oriente, encaminhe, incentive a busca por profissionais competentes da área de psicologia, psiquiatria, que possam dar suporte técnico para que essa pessoa possa se desenvolver, para que essa pessoa possa sair desse sentimento, vencer e ultrapassar esse sentimento, ser todo esse sentimento que tem ferido o coração dela, olhar para uma história, identificar pontos e conseguir uma melhoria de vida. Eu gostaria que a gente pudesse começar a pensar seriamente sobre o suicídio, que a gente comece a olhar, porque muitas vidas estão sendo perdidas. Neste momento, enquanto eu estou falando, milhares de pessoas estão tirando as suas vidas. Esse é um assunto muito sério. A gente precisa dar ênfase, a gente precisa olhar com muito cuidado para a nossa saúde afetiva, porque também nós não estamos imunes a isso, e também para aqueles que estão ao nosso redor. Eu gostaria de trazer essa mensagem, essa ideia. Comecemos a pensar sobre o suicídio e que sentimento é esse que motiva tal fato. Te convido, pense sobre isso, olhe para isso. Vamos ser mais empáticos e começar a trabalhar para que a vida possa florescer no nosso coração ou no coração daqueles que de alguma maneira não se sentem amados, não se sentem importantes. Um pouco mais de amor, um pouco mais de empatia, um pouco mais de um olhar compreensivo. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.